O Curta em Cena de hoje traz 2 curtas-metragens que fizeram sucesso em festivais e mostras fora do Brasil. O filme Sem Coração, de 2014, dirigido por Nara Normandi e Tião, e o filme Vazio do Lado de Fora, de Eduardo BP, que foi lançado em 2016. Olá, estamos aqui com o Eduardo BP, autor do filme Vazio do Lado de Fora, ambientado na Vila Autódromo, comunidade que foi removida durante a construção das estruturas para os Jogos Olímpicos Rio 2016. Eduardo, muito obrigada por você ter vindo aqui ao Curta em Cena, seja bem-vindo. Primeiro eu queria saber como que surgiu essa ideia de fazer um filme na Vila Autódromo. Bom, o Vazio do Lado de Fora ele é resultado de um roteiro que eu fiz para uma disciplina na UF, que tentava fazer uma reflexão sobre cinema e cidade, sobre uma certa condição que a cidade no Brasil todo vem passando nesse momento e no Rio especialmente em função dos Jogos Olímpicos 2016. A gente sentia uma certa afetação, uma certa devastação territorial que atravessava uma vida afetiva, que atravessava a circulação nos espaços públicos, atravessava nosso modo de se relacionar com certos lugares e em algumas comunidades que estavam sendo removidas, isso aparecia de um modo intensificado. Então, o desejo partiu de se aproximar dessas comunidades, dessas situações, para falar de uma situação que nos atravessava, de certo modo, a todos. Escuta como dá para ouvir o som do trator subindo. Tô ouvindo nada, não. Isso aí deve ser lá da ponte. Que ponte? Não dá pra ouvir nada da ponte, não. Escuta. Durante a construção das estruturas e de outras obras dos Jogos Olímpicos, a gente teve vários casos de remoção aqui no Rio de Janeiro. Por que vocês escolheram a Vila Autódromo para ambientar esse filme? A gente fez uma pesquisa de locação inicialmente, fomos a vários espaços no Rio e em Niterói que tinham sofrido com algum tipo de remoção. A princípio, nós pensamos na gravação em 2 espaços, na favela do Metrô Mangueira, onde nós tivemos uma relação com os moradores, e na Vila Autódromo. Na Vila Autódromo, acho que existiam umas condições mais propícias para a realização do filme. A gente sentiu um acolhimento muito forte da população. Lá, apesar de toda essa violência que eles recebiam, existia um espírito de reação muito, muito forte. Isso dava uma energia para a realização do filme. E os moradores, eles participaram, né, desse processo de produção. Como que foi essa participação deles e como que foi, inclusive, a conversa de vocês que estavam lá produzindo esse filme para poder integrar eles dentro do projeto? Uhum. Durante a preparação do filme, a Vila Autódromo estava sofrendo um processo de reurbanização. Isso quer dizer que ela se transformava semana a semana. A gente chegava lá numa semana, o espaço onde a gente entraria com o carro tinha mudado completamente, né? Então, a gente tinha que pensar num planejamento de o que a gente teria na época da gravação, e isso sempre, claro, de acordo com as expectativas e com a dinâmica interna dos moradores. Então, eles foram quem eles conseguiram nos viabilizar um planejamento a longo prazo do filme, né? A gente começou a preparação em janeiro, começamos os contatos em janeiro e gravamos em junho. Então, foi fundamental a participação deles para agenciar uma mobilização ali do local. E a gente ficou muito surpreso com o acolhimento, com eles pareciam que estavam muito receptivos a esse tipo de iniciativa, entende? Sabendo que não era um filme que ia contar uma história da comunidade, que não era um filme que ia tentar
transmitir um discurso que eles tinham ou que ia tentar fazer uma denúncia de uma remoção ou de uma violência. Mas era um filme que tinha uma proposta experimental de trabalhar algumas sensorialidades a partir, claro, dessa violência que estava acontecendo ali naquele espaço. Eles receberam isso muito bem e nos deram as possibilidades para realizar isso. Apesar de ser um filme ambientado na Vila Autódromo, ele não é panfletário, militante, não foi feito com essa intenção de denunciar o que estava acontecendo ali. Mas ele acaba levando essa realidade, de alguma maneira, para as pessoas que estão assistindo. Você vê isso como um benefício a mais da obra de vocês? Eu acho que o desafio, quando a gente está fazendo um filme, é como pegar uma situação que é local, que é muito específica, e criar uma certa universalidade para ela. E pensar que essa remoção que aconteceu na Vila Autódromo, aconteceu, como eu falei, na favela do metrô Mangueira, aconteceu em Recife, aconteceu em São Paulo, mas também o fato de uma pessoa perder uma casa ou de um espaço ser devastado, isso não se deve só a remoções. A gente tem em outros lugares do mundo, em vários lugares, que isso acontece por outros motivos, né? Então, até filmes que foram referência para a gente lidam com a questão de alguém que perde uma casa, de uma vila que se perde, mas pode ser uma guerra, pode ser um terremoto, pode ser uma remoção propiciada por empreiteiras ou por governo, como era aqui no Rio. Eu acho que o fato de não ser um filme militante nos permitia acessar uma certa universalidade que esse problema da remoção ou da devastação territorial tem. Você citou aí que você usou alguns outros filmes, outras obras como referência. Você podia dar alguns exemplos para a gente? A obra, por exemplo, do Abbas Kiarostami, cineasta iraniano, nos atravessa do começo ao fim do projeto, né? É um cineasta muito importante para mim, na minha formação, como referência. E um filme em especial dele, O Vida e Nada Mais, e A Vida Continua, que trata de uma população, de uma vila no interior do Irã, que é devastada por um terremoto. Esse filme foi bastante referência porque ele tem uma forma de lidar com o problema que é tentar buscar formas como essa vida sobrevive em meio a uma situação adversa. Isso era muito norteador para a gente. Mas também, por exemplo, o Ge Zhangke, cineasta chinês, em especial o filme Still Life, Em Busca da Vida, dele, que também é um personagem que chega numa cidade e ela foi completamente transformada, a cidade onde ele viveu quando criança. E ela foi transformada para a produção de uma hidrelétrica e ele vai ficar circulando nessa cidade, tentando encontrar formas de se relacionar com aquele espaço. Quando vocês estavam filmando lá na Vila Autódromo, teve alguma imagem, algum ambiente ou alguma situação que te marcou de uma maneira mais pungente, mais específica? Eu lembro uma semana antes da gravação, num domingo, eu fui na Vila Autódromo, eu fui sozinho, fui me acostumar com a visualidade do lugar e eu vi uma cena que era muito impressionante, que eu acho que eu nunca mais vou ver em nenhum lugar da minha vida. Tinham cerca de 50 tratores num espaço do tamanho de um campo de futebol, todos eles estavam parados, porque eu acho que para otimizar o tempo da obra, os trabalhadores dos tratores tinham que desligar o trator do jeito que estava durante o trabalho, sem recolher nada, e saía para retomar na segunda-feira. Então, você via um campo que parecia uma imagem congelada de uma obra acontecendo, só que sem as pessoas e só as máquinas em pleno durante o seu trabalho. Isso dava uma ideia de um espaço imenso em que alguma coisa está sendo feita, mas toda a vida humana parece que está tentando ser removida. Ele trazia isso muito forte. E acho que isso era uma coisa que os moradores, as moradoras, traziam para a gente nos seus relatos, assim, de uma obra em que a vida humana, os interesses de quem morava ali, parece que sempre era escamoteado, né? Isso é uma coisa que eu acho que o Rio, de um certo modo, viveu. Parece que as transformações urbanas não levavam em conta as pessoas que estavam circulando por ali. Esse filme ele foi seu trabalho de conclusão de curso, né, na Universidade Federal Fluminense. Como que foi esse processo? Outros alunos, colegas seus participaram também? O filme foi de conclusão de curso na UF para mim e para outras 4 pessoas.
a diretora de foto, 2 diretoras de arte e um assistente de direção. Como eu disse, eu fiz o roteiro dentro de uma disciplina da UF. Então, o filme ele vem de uma trajetória de reflexão minha e desses colegas, não só desses que se formaram com o filme, mas de outros que participaram, teve bastante gente, de uma reflexão do cinema, da imagem e de como é que isso se atravessa por questões políticas contemporâneas, assim, por questões da cidade, por uma fitação do corpo, por uma relação com o espaço. Acho que é um filme primordialmente universitário, não só porque é feito dentro da universidade, mas porque ele traz toda uma experiência acadêmica que é tanto da sala de aula da universidade como de projetos de extensão, de conexões com o mundo que estão fora da universidade. E vocês acabaram representando o Brasil na seleção universitária do Festival de Cannes desse ano, né? Como que foi essa experiência de ser selecionado e de ter essa visibilidade internacional? A seleção foi uma surpresa para a gente, né? A gente fez inscrição sem nenhum contato prévio, sem maiores expectativas, nos inscrevemos ali no site e a gente recebeu por e-mail a notícia da seleção. Isso teve quando foi divulgado, uma repercussão até, acho que maior do que a gente esperava. Cannes, de fato, mobiliza muito, assim, deu para ver como ele afeta muito o circuito de festivais de um modo geral e o que se entende por os filmes que estão em evidência no momento. E na Cinefundation, especialmente, que é a mostra no qual o filme participou, a gente encontrou um acolhimento que, por ser uma mostra de filmes universitários, eles têm uma preocupação em receber as pessoas, os diretores, as equipes dos filmes, para além de simplesmente exibir os filmes, mas de criar um entrosamento, de propiciar uma experiência durante o festival, de ter contatos com a curadora que nos recebeu na sala para conversar sobre o filme quando a gente chegou e com a equipe que promove o festival de um modo geral, para fazer com que a gente conheça outros realizadores ou outros festivais. Então, é uma experiência muito intensa, assim. Cannes é muito... Você chegar aqui tem um tempo para assimilar, até. Foi um começo muito bom para alguém que foi apresentar um curta de um trabalho de conclusão de curso, né? Agora, o que você pensa? Você já está com um projeto novo na cabeça ou já em execução? Não estou com o projeto em execução, mas aqui tem algumas propostas. Estou trabalhando com a mesma galera, a mesma equipe que trabalhou comigo no Vazio do Lado de Fora. E é isso, meus projetos acho que se passam por questões políticas, passam por um momento bastante assombroso que a gente vive hoje no Brasil. E eu acho que o cinema se afetar e trazer esse assombro, esse choque é necessário. E tem alguns projetos que a gente está aí pensando, mas certamente eles vão por esse caminho também. E como você acha que os realizadores, especialistas e o público no exterior estão olhando para o cinema no Brasil? É curioso como os festivais internacionais, às vezes, eles buscam certas marcas de certos cinemas nacionais, né? No Brasil, a gente vê que o Aquarius, por exemplo, que esteve na seleção oficial disputando a Palma de Ouro de longa-metragem em Cannes no ano passado, tratava de uma questão da casa, né? De uma mulher que estava sendo despejada, né? O Vazio do Lado de Fora, esse ano, eu acho que os outros filmes que estiveram em Cannes neste ano, ou na quinzena dos realizadores, o Nada, do Gabriel Martins, e o Gabriel e a Montanha, na Semana da Crítica, do Felipe Barbosa, de certo modo, eles também falam sobre um assolamento da vida política. Eu acho que os curadores de festivais internacionais me parecem que estão reparando que esse momento político do Brasil pode estar tendo reverberações cinematográficas. E que bom que esteja, né? Bom, acho que é isso que se espera um pouco do cinema.
Então, o que você falou antes sobre a sua própria obra, de tentar fazer uma conexão com o que está acontecendo no lugar que você vive, também é um caminho de visibilidade para o cinema brasileiro, né? De mostrar a realidade que a gente está vivendo através do cinema, é uma forma também de a gente conquistar espaços lá fora. Isso é uma aposta muito, muito difícil de falar isso com convicção, né? Mas eu acho que é mais ou menos por aí o caminho. Eduardo, obrigada. A entrevista foi muito legal. Sucesso aí para a divulgação do filme agora depois do festival. Eu que agradeço. Bom, estou à disposição. E a gente vai para um breve intervalo, mas antes você fica com um trecho do filme Vazio do Lado de Fora, do Eduardo BP. E na volta a gente vai conversar com Nara Normandi, que é realizadora do filme Sem Coração. Estamos de volta e a nossa equipe conversou com Nara Normandi, cineasta alagoana, diretora do filme Sem Coração, em homenagem a uma praia em Maceió, onde ela passou sua infância. O filme conta a história de uma menina que usa a marca-passo e, por isso, é maldosamente apelidada de Sem Coração pelos colegas. Sem coração! Sem coração! Oh, sem coração! Sem coração! Oh, sem coração! A história do filme, ela vem de uma história baseada em fatos reais, na verdade, uma história que eu ouvia falar quando eu morava numa praia no litoral norte de Alagoas. Eu andava com vários meninos na época e eu comecei a ouvir os meninos falarem sobre uma tal de Sem Coração, e quem era Sem Coração, uma filha de pescador que tinha marca-passo, mas era tudo muito um segredo entre eles e eu perguntava, eles não falavam muito. E aí eu acabei descobrindo aos poucos sozinha quem era Sem Coração e o que, enfim, toda a história do filme. E isso me marcou muito, eu tinha 13 anos na época e eu fiquei com isso na cabeça durante anos, assim. Enfim, das várias memórias que eu tinha da praia, essa era uma delas. E não sabia exatamente qual era o sentimento que eu tinha sobre isso, mas foi uma memória que ficou. E aí, depois, anos mais tarde, eu comecei a estudar jornalismo. Foi aí que eu encontrei Tião, a gente estudou na mesma sala junto. E a gente começou a fazer vários trabalhos juntos também, enfim. Trabalhos que envolviam muito o audiovisual, a gente sempre fugia para o audiovisual para fazer as coisas. E o nosso trabalho de conclusão de curso, inclusive, foi junto, nós dois dirigimos. E foi super legal fazer, enfim, trabalho de conclusão de curso de faculdade, mas de toda forma foi o nosso primeiro trabalho mesmo, mais profissional, e a gente viu que a gente se dava muito bem junto, fazendo coisas. E enfim, depois que a gente se formou na faculdade, que eu já estava no processo do filme, eu não tinha terminado de Estrelado ainda, mas ele chegou pra mim e falou, aquela história de Sem Coração, porque eu tinha comentado com ele sobre essa história. Aí eu falei assim, eu acho que daria um bom filme. E aí, falou assim, putz, daria um filme sim. E foi um processo muito... os dois mergulhados, assim, porque eu trago muito a história da praia, essa coisa da liberdade na praia, de passar a infância nadando no mar e comendo ouriço, e que está muito presente no filme. E que traz a história do Léo, que é um menino que vem de fora, com esse olhar, que passou a infância em prédio e tal. E ele traz esse olhar do menino que chega na praia para explorar esse lugar. Então foi muito gostoso escrever.
e a nossa parceria começou, acho que se firmou no Sem Coração. A gente gosta muito de trabalhar junto e, enfim, trabalhei no Animal Político, de alguma forma tô trabalhando com ele nas coisas dele e ele está trabalhando nas minhas coisas. E uma das coisas é o De Estrelado, que eu lancei em 2011, que foi antes de Sem Coração. O Tião, ele já tinha feito, ele já era um pouco mais velho que eu, e ele já tinha feito, enfim, tinha Trincheira, ele já tinha feito o Eisenstein e o Muro. E eu tinha feito uns pequenos experimentos, assim, e resolvi escrever o De Estrelado. E ele estava junto desde o começo, então foi muito natural ele fazer assistência de direção e estar ali compartilhando das ideias, assim, comigo e nesse processo. E continua até hoje, na verdade, a gente está sempre trocando ideia e isso é muito legal. Acho que é uma parceria que vai durar pra sempre. Eu acho que ter tido todo esse cuidado com o filme, ter feito ele no tempo que ele precisava, sem pressa, no tempo que a gente achava que ele precisava, resultou nisso. A gente conseguiu estrear em Cannes, que foi muito legal pro filme. Estrear em Cannes, na verdade, assim, na quinzena dos realizadores, né, que foi onde a gente estava. É incrível porque eles têm um cuidado com o filme que é muito especial, assim, você vai exibir seu filme da melhor forma possível, com a imagem e com o som perfeitos. Eles te recebem muito bem também, isso é muito bem tratado. Eu acho que isso é muito especial, assim, isso foi muito legal. E aí a gente acabou ganhando a gente ganhou o prêmio de curta-metragem, o prêmio Illy, de melhor curta da quinzena. E o que tem de bom de ganhar prêmio é que ele acaba tendo mais visibilidade. As pessoas querem ver, os curadores ou as pessoas em casa mesmo. Eita, vi que essa pessoa ganhou um prêmio, quero ver esse filme. E gera essa curiosidade. E é massa, porque o filme circula, o filme... E pra gente é o que mais gratificante, que as pessoas assistam o filme. E é isso, eu acho que os festivais, os prêmios estão muito aí pra isso, assim. Dão essa visibilidade do nosso trabalho, assim. E foi muito bacana poder participar. A gente... Enfim, a gente teve mais de 50 festivais, eu acho, não sei exatamente os números agora. E a gente ganhou cerca de 30 prêmios com o filme. E foi massa. E é óbvio que também ajuda com seus outros trabalhos. As pessoas veem que você foi premiada e aí, enfim, ajuda a você conseguir mais fundos, mais dinheiro para fazer as próximas coisas. Eu acho que as pessoas têm se interessado pelo cinema brasileiro, as pessoas de fora do Brasil. Eu acho que o interesse tem aumentado cada vez mais, assim. Eu acho que tem tido, enfim, ele tem tido alguns sucessos por aí, principalmente com longas metragens, obviamente, e que tem despertado essa curiosidade. E isso é massa, isso é muito bom pra todo mundo, assim. Mas eu acho que é isso, a gente tem que ter cuidado, enfim, o cinema brasileiro não pode ser colocado numa caixinha. Existem milhões de tipos de filmes sendo feitos no Brasil. Como o cinema pernambucano também não pode ser colocado numa caixa. Você vê, assim, diversos diretores com, enfim, uma gama de estilos, né? E não tem como colocar. Eu acho que o mais importante, na verdade, é que o cinema que tem saído, em geral, ele tem muita personalidade, assim, ele, em geral, é muito sincero. E eu acho que isso que faz a diferença, assim, é um cinema muito sincero e muito único, assim, de cada um que faz o cinema. E você ter essa liberdade de fazer. Eu acho que é o mais importante, você conseguir fazer, você ter essa liberdade de fazer o que você quer. E a gente tem tido isso aqui. E eu acho que isso chama a atenção das pessoas lá fora. O Curta em Cena de hoje fica por aqui, mas você pode conferir os extras do programa lá no nosso site. A gente volta semana que vem. Tchau!